1000 por hora, daqui a pouco teu dia vai ficar todo travado, porque quando a gente quer fazer tudo na pressa, aqui que acontece? A gente começa a ficar toda atrapalhada, não acontece? Não começa a gente ficar toda atrapalhada? E aí as coisas não funcionam, e aí a gente encontra no nosso caminho às vezes pessoas que estão devagar. Por quê? Porque na verdade a gente está vibrando numa energia diferente e a gente atrai esse tipo de situação. Então, quanto mais pressa você tem, mais parece que encontra pessoas mais devagar na tua frente, não é verdade? Porque, eu preciso chegar lá, eu preciso. Se tu precisa, tu não tem. E aí, se tu não tem, tu vibra na escassez. E aí acontece de atrair mais situação para vibrar mais na escassez. Faz sentido isso? Façamos ótimo dia, Ivete, Marisete, Andréia. Só tem mulher poderosa nessa live hoje. Como pode melhorar tudo isso, né? Como pode melhorar? Hoje eu tô com a voz um pouquinho rouca, fui dormir mais tarde, participei do evento beneficente da Liga. Como é bonito ver, ontem, né, uma mulher deu um depoimento, mas como é bonito ver esse, como é que eu vou dizer, esse acolhimento que as pessoas, de forma beneficente, entregam para as pessoas que estão mais fragilizadas, né? A Liga é um combate contra o câncer, então ela ajuda as mulheres que estão com problema, né? Que tem um câncer. E aí dão cestas básicas, ajudam lá nas despesas, tem ali aulas que elas dão para elas, tem várias coisas que elas proporcionam para essas mulheres que estão fragilizadas, né? E aí uma delas deu um depoimento falando o quanto que era importante o trabalho da Liga, quanto foi importante para a vida dela, e hoje ela faz parte da Liga também. Então foi beneficente. Bem legal. É o segundo encontro que eu participo aqui em São Leopoldo, dessas jantas beneficentes, e sempre é daí para uma instituição diferente, né? Essa Liga, inclusive, a minha sogra faz parte dela, então ela ajuda lá, e achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Tô pensando o que eu posso fazer aqui para contribuir com essas mulheres aí também. O que vocês acham? Uma palestra? Umas sessões de reiki? De Bharat Axis? Como pode melhorar, né? Então vamos lá para nossa mensagem do nosso dia de hoje. Vamos entender o que a gente precisa aprender no dia de hoje. O que a gente precisa aprender no dia de hoje? Que consciência está disponível para a gente acessar no nosso dia de hoje? Convite, né? Para a gente se conectar mais com o lado espiritual, acessar mais consciência, expandir a nossa mente, entender os ensinamentos de Jesus, que Deus quer para nós também. Então esse é o meu convite nessas lives de manhã cedo. E vamos acessar essa consciência com um livro, então, que eu gosto muito, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde é que ele explica muitas coisas. Como eu digo, para mim a doutrina espírita não é uma religião, é uma doutrina, é uma filosofia, traz todas as respostas. Então não existe, acontece assim porque tem que ser assim. Não, existe uma resposta para tudo isso. Então bora lá. Qual mensagem que hoje está disponível então pra gente? O que a gente precisa aprender? Peço ajuda aos meus guias, aos meus mentores, aos seres espirituais aqui presentes, tantos os meus quanto os de vocês. O que a gente precisa aprender hoje? Qual a lição que existe aqui disponível pra gente hoje? Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus tinha saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira: aquele que semeia saiu a semear,
E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol tendo se erguido, e em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a palavra do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem, arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Então traz aqui, ó. Lembra que, ó, vamos lá. O semeador saiu para semear, tá lá com um monte de sementes na mão, e ele saiu para semear. E aí aconteceu, as primeiras sementes, elas caíram ali numa parte ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram, certo? A outra caiu em lugares pedregosos, como não tinha muita terra ali, nasceu, mas logo queimou porque veio o sol, porque não tinha raízes profundas. A outra caiu nos espinhos, e aí os espinhos cresceram, sufocaram essa semente. E a outra caiu em terra boa, e aí deu bastante frutos. E aí ele faz uma comparação aqui. Todo aquele que escuta a palavra do reino, todo aquele que escuta os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus, que escuta o novo conhecimento, acessa o novo conhecimento. Estou aqui trazendo um novo conhecimento, tu tá escutando. E não me dá atenção, tu escuta, mas tu não tá prestando atenção. Tu não tá dando bola, tu não tá interpretando isso, levando isso pro coração. E aí o que acontece? Vem o espírito maligno e tira essa semente. Então, ó, dá atenção, o espírito maligno vem, arrebata o que havia semeado em seu coração. Ou seja, estou aqui te trazendo um novo ensinamento. E aí, se tu não usar isso para você, se tu não escutar, se tu não prestar atenção e refletir sobre isso, lá tá logo lá, ó, os espíritos malignos estão aqui no lado já dizendo assim, ó, isso é mentira, nada a ver isso que tá falando, bem capaz, ó, tu não tem mais nada para fazer, vai fazer outra coisa lá, vai lá, pra tu esquecer aquilo que tu aprendeu, aquilo que tu escutou, que tu não aprendeu ainda, tu só escutou. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra, a que recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Então, tu recebeu a palavra, tu recebeu o ensinamento, né? Tu acredita, tu tem fé. Mas no primeiro obstáculo que aparece, tu já desiste, tu já desanima, aí tu já tem medo, aí tu já tá na angústia, aí tu já vibra a escassez. Então é a semente que caiu lá nas pedras. Tu entendeu, tu acreditou, mas tu não tinha uma base fortalecida. E aí qualquer coisa negativa que acontece, qualquer obstáculo, tu já desiste. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusões das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. É aquele que escuta, adquire um novo conhecimento, te trouxe um novo conhecimento, certo? Tem um novo conhecimento disponível para ti, estou te trazendo um novo conhecimento. Lá no meu curso Destrava Sua Prosperidade tem um novo conhecimento.
tu coloca em prática esse conhecimento. Mas aí, o que acontece? Tu começa a olhar muito para o externo, tu esquece de olhar para ti, de fortalecer cada vez mais a tua base, de cada vez se trabalhar mais. E aí qualquer obstáculo, qualquer coisa, tu olha para o externo e tu pensa, não, eu vou lá, é muito mais fácil ganhar dinheiro assistindo videozinhos ali, vou passar meu dia ali assistindo videozinhos, só curtindo aqui, vou ganhar meu dinheirinho aqui. E aí tu perde toda a tua base, tu nunca vai fortalecer isto, né? Porque tu sempre tá olhando para o material, para o externo, tu não tá fortalecendo o interno, tu não tá trabalhando aquilo que é mais importante. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe apresenta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Agora, a pessoa que vem se fortalecendo cada vez mais, que está preparando a sua terra, preparando a sua base, tem seu autoconhecimento. A terra é teu corpo, imagina assim, terra é teu corpo, é tua mente, tu é tua terra. E aí tu recebe ali uma informação e tu prepara a tua base. Tu tá tirando as ervas daninhas que estão na tua mente, limpando ali a tua terra, tirando os espinhos que impedem tu de fortalecer a tua terra, de ter ali uma terra boa para criar bons frutos. Tu tá preparando, então tu tem teu autoconhecimento, tu sabe que ervas daninhas tu precisa tirar, que espinhos tu precisa tirar, quais são as pedras que são os obstáculos que surgiram, que tu precisa limpar ali, para tu receber esse conhecimento, para receber essa palavra, recebendo isso, entendendo que sim, vai ter daqui a pouco pedras ali, mas que tu pode retirar elas, que tu pode mudar, que tu pode adubar essa terra aqui, tu vai receber a palavra, esse conhecimento vai fazer tu acessar uma nova consciência, onde tu vai fazer o que? Colocar em prática na tua vida, então, conhecimento, e isso vai te gerar muitos frutos. Então, quando a base está bem fortalecida, quando nós temos o nosso autoconhecimento, quando a gente acessa um conhecimento, expande a nossa consciência, coloca em prática ali as ferramentas, aí não tem como não dar certo. Não tá dando certo ainda, Andressa. Eu tenho meu autoconhecimento, eu sei das coisas. Não tá dando certo ainda. Tem algo que ainda precisa aprender. Qual é a erva daninha que existe ali que tu ainda precisa limpar, que tá te impedindo de prosperar? A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais eles não são senão a letra morta que, semelhante à semente, cai sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Se eu estou aqui falando contigo, se eu estou te trazendo um novo conhecimento, qualquer curso, qualquer livro, qualquer outro conhecimento que tu adquire, se tu não traz isso para ti, para usar isso na tua vida, no teu dia a dia, não é só usar uma vez, não vai gerar um bom fruto. Logo isso tu vai passar, porque é muito mais forte os teus padrões limitantes que tu vem trazendo desde então, do que aquilo que eu te trago de novo. Para isso entrar lá na tua mente subconsciente, de forma a ser automática, que tu não precisa fazer esforço nenhum, tu precisa repetir muitas e muitas vezes o mesmo padrão positivo, até isso se tornar automático para você. Porque hoje tu já é comandado por um programa, que é um paradigma. Já é automático esse programa, tu já age de uma forma automática. Exemplo, tu acorda de manhã, tu escova teus dentes. Tu já age de uma forma automática, tu fica pensando, agora eu vou com a escova pra cá, agora eu vou com a escova pra lá, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Tu fica pensando, não, tu vai lá, escova lá e deu, pronto.
tu já age de uma forma automática, tu já levanta de manhã, tu já faz sempre a mesma coisa, tu repete sempre o mesmo padrão. E aí faz o café, às vezes faz o mesmo café, faz a mesma coisa, às vezes nem toma café, daí sai correndo de casa, e aí se perde na situação. Então, quando tu quer começar a criar uma boa terra para que ela dê bons frutos, tu vai precisar repetir o mesmo padrão positivo por muito tempo, até isso se tornar automático. Tá? Mas quando tu repetir tanto esse padrão e se tornou algo automático, aí só vai. Aí anda, aí começa a produzir frutos. Ela encontra uma aplicação não menos justa, mas diferentes categorias de espíritas. Não é o emblema daqueles que não se apegam, senão aos fenômenos materiais, e deles não tiram nenhuma consequência, porque não vem neles senão objetivo de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos, e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de ter ouvido, são frios e indiferentes quanto antes, que acham os conselhos muito bons e admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída da boa terra e produzem frutos. Então, essa parábola aqui, né, eles compararam as pessoas. O que acontece, né? Traz a doutrina espírita. Quando se fala de espiritismo, de espíritos, né, de espiritualidade, muita gente acha que é ver espíritos, é conversar com espíritos, quero saber o que o espírito tem para me dizer. Então as pessoas vão às vezes até em centros espíritas, né? Eu trabalhei já no centro espírita. Vão porque acham que vão. Aliás, primeiro, não vão porque tem medo que vão ver algum espírito. Gente, não é assim. Não é assim. Para tu ver um espírito, tu precisa ter uma mediunidade aflorada para isso. Então, tu não precisa nem ir no centro espírita para ver um espírito, que tu pode ver na tua casa, tá? E outras as pessoas acham que vão lá e vão receber uma mensagem subliminar que vai mudar toda a vida delas. Também não é assim. Então hoje eu digo assim, no centro espírita que eu trabalhei, tá? Existe centros espíritas e existe centros espíritas, não é todos iguais. Mas do que eu trabalhei eu posso falar. É um trabalho onde a gente vai fazer um tratamento energético, limpar em primeiro lugar energias negativas também que estão com você. Vai trazer ali, olhar para ti, principalmente voltada à questão da saúde, que é o Centro Espírita lá do Arroio Feliz, Bezerra de Menezes, né, na cidade de Feliz. Nesse Centro Espírita é principalmente tratada a questão de saúde. Então tu vai lá, não estou bem de saúde nessa área. E aí tu vai te explicar o que está acontecendo contigo. Eu vim trabalhar isso e aquilo. Tu recebe um atendimento coletivo, onde já vai ser feita ali uma limpeza energética. Depois tu vai para outra sala receber atendimento individual, uma sala onde tem mais pessoas, mas tu na sala, em cada um em sua maca, né, para receber esse atendimento individual. E aí vai ser trabalhado ali. E aí muitas vezes tu não vai saber, muitas coisas não é possível para ti saber ainda, né, por que isso aconteceu, o que está acontecendo, mas vai ser trabalhado. E aí outras vezes sim, tu recebe também informações, tu recebe dicas, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, bababá, enfim. Mas o importante é tu entender que não adianta tu ir num centro espírita fazer um tratamento energético se às vezes tu não muda os teus comportamentos que te levaram a desequilibrar tudo isso. Então vai ajudar sim, vai limpar a energia negativa, mas aí se tu não mudar os teus comportamentos, tu vai voltar com as mesmas energias depois, tá? Então, indico que é importante para um despertar. Às vezes tu precisa de uma cirurgia espiritual.
Às vezes é necessário fazer uma cirurgia espiritual. E aí cada passinho que tu dá, também existe ali que tu pode fazer as aulas, participar dos encontros das aulas. Nas terças-feiras tem palestras. Tudo isso vai te trazer um despertar. Tem coisas que não é acessível pra gente ainda, né? Não dá pra tu chegar num lugar e eu despejar um monte de coisa na tua vida, um monte de coisa na tua cara, dizendo, ó, isso, aquilo, e aí tu vai, o que eu vou fazer com isso agora? Tu não vai saber lidar com essa situação. Então, às vezes, a gente precisa limpar camadas, camadas e camadas e camadas até tu conseguir ter o entendimento. Aí isso vai depender de ti também. Vai depender de tu ter ali a consciência, tu querer saber, querer se melhorar, querer trabalhar, ter a autorresponsabilidade que a tua vida está do jeito que está por causa dos teus comportamentos, dos teus pensamentos, da tua vibração. Então, o que está acontecendo hoje na tua vida que daqui a pouco tu precisa mudar de pensamentos, sentimentos e comportamentos para evitar que esse caos se instale, para evitar as situações negativas? Tá repetindo sempre a mesma situação? Tá repetindo sempre o mesmo erro? Existe algo que precisa ser aprendido ali. E aí isso vem para te despertar. Tá com problema? Tá desconfortável? Não tá legal? Isso tá te convidando a um despertar. O que tu precisa aprender? Sempre te pergunta, o que eu preciso aprender aqui? Qual é a lição que existe aqui para mim? Então, tu vai acessar uma nova consciência a partir do momento que tu estiver disposta a aprender. Disposta a acessar uma nova consciência. Aí tu vai precisar adquirir daqui a pouco um conhecimento. Saber mais sobre isso. Para melhorar cada vez mais. Então, cada um tem o seu processo a seguir. Tem um processo a seguir. E a doutrina espírita, gente, como eu falo, né, para vocês, ela me trouxe as respostas de tudo. Tem tanto o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, que tu pode fazer dentro da tua casa, que tu pode reunir a tua família. Agora vamos, né, ler aqui. Então, existe um processo que tu segue ali, uma iniciação ao Evangelho, depois a finalização, tu pede ajuda espiritual. E aí tu pode ler uma passagem, como a gente faz aqui, com a tua família, onde todo mundo vai ali aprender, vai questionar, vocês vão conversar. Isso é muito legal e ajuda a limpar a energia da casa também. Depois tem o livro de... Deixa eu ver onde ele está. Tem o livro dos Espíritos, que esse daqui ele traz perguntas, tá? Opa, olha aí, ó. Perguntas e respostas. Então, vamos ver. No momento do nascimento, o espírito recupera imediatamente a plenitude das suas faculdades, como nós estávamos falando ontem, né? Ó, no momento que o espírito nasce, do nascimento, ele já recupera a plenitude das suas faculdades? Não. Ele respondeu aqui. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência. É preciso que aprenda a se servir de seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como uma pessoa que sai do sono e se encontra numa posição diferente daquela que tinha na véspera. Então, o espírito não vai lembrar de toda a faculdade, todo o conhecimento que ele tinha numa vida anterior. Mas isso vai se desenvolvendo aos poucos, onde ele vai trazendo esse conhecimento junto. Então, por isso, às vezes, tem crianças que nunca tocaram ali um piano, nunca tocaram um violão, e lá, sei lá, 1 ano e pouco estão ali tocando perfeitamente. Por quê? Em outra vida ela já sabia, já tinha esse conhecimento. Então, acontece, às vezes, de ter essas crianças assim que já despertam muito cedo, né? Mas não que ela lembre o que ela fez, às vezes, numa outra vida. Apesar que tem crianças que lembram quem foram outras vidas. Então, existe isso também, tá? Tem várias perguntas e respostas aqui.
Qual é a razão das mortes? Vamos ver aqui, ó. O que acontece ao espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? O que acontece? Olha só. O espírito escolheu nascer naquela mãe, né? Com aquela mãe. E aí a mãe faleceu. O que acontece com esse espírito? Ele escolhe um outro. Qual a razão dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria são a causa mais frequente dessas mortes. A utilidade pode ter para um espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias após seu nascimento? Que utilidade pode ter? O ser não tem a consciência interina desenvolvida de sua existência. A importância da morte é para ele quase nula. É muitas vezes, como já dissemos, uma prova para os pais. Então, ó, quando existe o aborto e às vezes, né, a mulher não entende, tá aqui as respostas para tudo. Para tudo. Para mim, pelo menos, tá? Trouxe todas as respostas. Se tu quer aprender mais sobre a doutrina espírita, eu te indico comprar esses 2 livros, tá? O Livro dos Espíritos, esse aqui é Allan Kardec, e também esse, o Evangelho segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, tá? Até tu pode começar assistindo o filme O Nosso Lar. Tem o filme Nosso Lar, acho que agora já tem até o 2, Nosso Lar, para tu entender como funciona. E o filme do Allan Kardec também é muito interessante, porque Allan Kardec, na verdade, ele não acreditava em nada disso. E ele que escreveu os livros, e aí conta como é que ele escreveu esses livros, como é que ele escreveu esse livro de perguntas e respostas. Como assim? Ele sentou com o espírito ali para conversar? Não exatamente, na verdade, ele mandou perguntas, as mesmas perguntas, para várias pessoas que tinham mediunidade, para que essas pessoas respondessem essas perguntas. E essas pessoas estavam espalhadas pelo mundo. E naquela época era por cartas. Não tinha WhatsApp para se comunicar e perguntar, o que tu respondeu aqui, que tu respondeu? Não, cada um respondeu. E aí as respostas voltaram e eram as mesmas respostas. E aí que foi criado o livro. Interessante, né? Então, altamente contagioso. Hoje é dia 27 de setembro. Eu adoro o dia 27. Altamente contagioso. Se houver aqui um homem tímido e medroso, a injeção da imunoglobulina doeria a injeção de imunoglobulina doeria. E eu sabia, mas poderia prevenir uma batalha contra a hepatite A, pois alguém próximo havia sido exposto a essa doença do fígado, altamente contagiosa. As autoridades de saúde tinham recomendado que todos da família fossem vacinados. O medo também contagia. Moisés aconselhou seus líderes militares a perguntar à tropa se havia alguém com medo e sem coragem. Os que admitiram seu medo foram dispensados antes para prevenir que o pânico de alguns contaminasse a todos. O nosso medo também pode contaminar os outros. Pais passam fobias para os filhos. Amigos infectam outros com superstições. Colegas de trabalho se inquietam quando o destino da empresa está em questão. Moisés os instruiu. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem, não se apavorem, não fiquem com medo. Em outras palavras, sejam corajosos, fiquem firmes, não desistam, porque o Senhor nosso Deus está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-lo do inimigo. A promessa da presença de Deus foi para os israelitas e para nós hoje. Foi para eles e é para nós hoje. Portanto, podemos dizer, estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Quando colocamos isso em prática, o medo perderá terreno em nossa vida. Amigos e família poderão começar a notar. A coragem é contagiosa. O Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Então, vamos lá entender essa passagem aqui. O que está falando aqui em primeiro lugar? O medo, ele contagia. Medo, ele contagia.
Tu tá ali numa situação, tu não tem medo, né? Aqui ela conta a pessoa que ela foi fazer uma injeção para hepatite A e ela sabia que essa injeção doía, ela sabia. E aí várias pessoas foram fazer porque existia ali um caso muito próximo, então todo mundo precisava se vacinar. E aí perguntaram, quem tem medo? E as pessoas que reconheceram seu medo foram vacinadas primeiro. Para quê? Para evitar que contagiasse as outras pessoas que não estavam com medo. Porque imagina, se eu estou aqui com você agora e eu começo a dizer para você, não, porque eu tenho medo disso, porque eu tenho medo daquilo, porque eu não vou fazer, porque não sei o quê, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Mesmo que tu não tenha medo, tu começa a se questionar. Tu vai começar a se questionar, será que realmente não vai acontecer isso? Não, será que pode acontecer aquilo? Mas se acontecer isso que ele está falando? E aí tu começa a te questionar e tu começa a vibrar na mesma energia do medo. Então eu te contagiei, mesmo que antes tu não tinha medo, eu acabo te contagiando com o medo. Então aqui diz assim, ó, o nosso medo também pode contaminar os outros, como também pais passam fobias para os filhos. Qual é o medo que tu tem? Esse medo tu pode estar passando para o teu filho. E é isso que tu deseja? Tu quer que teu filho também tenha essa fobia, esse medo instalado dentro dele, essa crença limitante muitas vezes? Tu deseja isso pro teu filho? Acredito que não. Acredito que não. Então, se tu não deseja pro teu filho, quem precisa se curar? É o teu filho ou tu? Tu precisa se curar. Por isso eu digo assim, todos os tratamentos que eu faço, né, mesa quântica estelar, DAN, mapa numerológico cabalístico, o curso Destrave a Sua Prosperidade que está disponível agora, o Mulher Águia, né, que vai agora abrir as inscrições dia 10 de outubro, se eu não me engano, ainda estou analisando isso, dia 10 de outubro mais ou menos, vai abrir novamente as inscrições para Mulher Águia. Tudo isso vai fazer com que tu desperte, com que tu te cure, com que tu acesse uma nova consciência. E aí tu, acessando uma nova consciência, tu vai mudar a tua energia, tu vai mudar os teus padrões, tu vai começar a agir de uma forma diferente. E aí tu, ao invés de tu vibrar no medo, tu vai vibrar na coragem, digamos assim. E aí, ao invés de tu contaminar as pessoas que tu realmente ama, que estão mais próximas a ti, às vezes teus filhos, teu marido, tua esposa, teus pais, teus amigos, ao invés de tu contaminar com uma energia do medo, tu vai começar a contaminar com a energia da coragem, contaminar com uma energia diferente. E aí tu vai ensinar para eles algo diferente, acessar uma nova consciência. E aí agora eu lembrei, né? Que ontem eu estava conversando com as mulheres águias para perguntar o que elas estavam achando do treinamento, do curso, das aulas, o que elas já aprenderam, se acessaram uma nova consciência. E aí uma me falou, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse conversar com o meu corpo. E isso era muito louco para mim, porque eu ensino dentro do Mulher Águia e também do Destrave a Sua Prosperidade. Isso era muito louco para mim. Mas eu comecei a conversar com o meu corpo e, meu Deus, eu fiquei surpreendida com tudo que ele está me falando. E aí me despertou uma coisa. E aí eu percebi que eu estou há mais de um ano vivendo dentro de uma empresa onde eu não quero mais viver, onde eu não quero mais trabalhar. E aí eu tô ficando doente, meu corpo está mostrando para mim que não aguenta mais. Então tu acessa uma nova consciência. Tu enxerga as coisas que antes tu não estava enxergando. E aí, quanto tempo tu ainda quer ficar ali com os olhos vendados, não enxergar? Tu não quer enxergar os problemas que tu precisa consertar. Tu não quer enxergar ali que existe algo que tu precisa mudar na tua vida, que não tá legal. Que ainda uma águia disse assim pra mim, nossa, Andressa, eu empaquei lá no exercício, lá naquele exercício. Porque eu olhei para aquele exercício e eu vi que como a minha vida tá um caos. Eu disse, pois então, né?
Já que agora tu acessou essa consciência, aí tu pode fazer algo para mudar. Agora, quanto tempo ainda tu quer deixar isso de lado e não olhar para isso? Quanto tempo tu vai ficar ali evitando de olhar para isso? Quanto mais tempo a gente evita de olhar para os problemas, mais tempo leva para resolver e mais caos se instala na nossa vida, que a gente vai atraindo mais situações, mais situações, mais situações. E aí chega um momento que o corpo não aguenta mais. E aí que tu tá ali doente. E aí tu vai ter que fazer o quê? Vai ter que recuperar a tua saúde gastando dinheiro, muitas vezes, né? Porque eu digo, recuperar a saúde é gastar dinheiro. É gastar, não é um investimento. É tu tá gastando o teu dinheiro. Porque se tu investisse em ti mesmo, se tu investir em autoconhecimento, se tu investir em conhecimento que vai fazer tu despertar, destravar a tua vida, tu não vai precisar gastar dinheiro para recuperar a tua saúde, porque tu vai ter saúde. Vai ter saúde. O máximo que tu pode fazer é ter umas vitaminas que tu pode comprar para melhorar ainda mais a tua saúde. Mas remédio, não. Remédios, não. E aí, quantas vezes teu corpo tá pedindo ali, chega disso, não aguento mais viver essa situação. Tô te paralisando, vou te dar uma hérnia na lombar para ver se tu para. Se tu para e presta atenção no que eu tô te falando. Vou te dar uma gastrite, vou te dar ansiedade, vou te trazer uma dor de cabeça que não passa ali, uma enxaqueca, um problema ali, para tu parar, para prestar atenção, para tu olhar para ti, para tu olhar para nós. Teu corpo tem uma consciência. E aí tu tá o quê? Vendando teus olhos. Eu não quero ver, não. Eu não quero saber o que eu preciso melhorar. Não, eu não quero ver isso. Porque é muito mais fácil tu dizer que o problema é outro. É muito mais fácil, né? Dizer, não, o problema é esse governo, o problema é a minha família, o problema é isso que me aconteceu. Andressa, tu não sabe o que me aconteceu na minha vida. Eu sou assim por causa que aquela pessoa fez isso, isso, aquilo comigo. Eu sou assim por causa disso que aconteceu. Andressa, tu não sabe. Eu sei que cada um tem uma história triste para contar. Todos nós temos uma história muito triste para contar. Mas isso vai melhorar a tua vida? Vai melhorar a tua vida tu olhar para essa história triste? Que na verdade toda vez que tu olha para essa história triste, o que acontece quando tu olha para essa história triste? Tu tá reforçando novamente essa energia negativa que tá ali. Tá reforçando a energia negativa que tá ali. Então, tu quer olhar para essa história triste? Bora, vamos lá fazer um dan? Vamos desativar essas emoções que estão trancadas ali? Para quê? Para tu não precisar mais olhar para isso. Para tu soltar as emoções que tu trancou com essa tua história triste, para parar de atrair mais situações negativas que estão ali vindo para você por causa disso. Vai ser somente para limpar isso. Não vai ser mais para tu olhar e ficar contando história triste. Porque toda vez que tu conta uma história triste, que tu lembra dessa situação negativa, tu reforça a energia negativa que tem ali. E aí? Tu tá atraindo coisas boas com isso ou não? Conta pra mim. Se tem como atrair coisas boas estando triste? Conta pra mim, se tem como atrair coisas boas estando com raiva? Tem como? Tem como? Quando tu tá com raiva, quando tu tá triste, quando tu tá magoada, tu cria coisas novas, tu cria coisas boas na tua vida? Vem coisas boas? O máximo que tu pode conseguir, eu sou vítima da história. Ai, coitadinha de mim. E alguém vem dizer, coitadinha da Andressa, olha um café aqui pra ti. E aí tu faz muitas vezes o quê? Tu contas essas histórias negativas porque tu quer se sentir vítima da história. Tu quer ser a vitimazinha. Tu quer receber ali, tadinha da Andressa que passou por isso. Coitadinha, nossa, coitadinha. Vem cá, Andressa. Vem cá. A gente quer isso porque a gente quer ser acolhido.
que a gente quer se sentir amado desse jeito, mas não é assim. Não é assim, porque chega uma hora que essas pessoas, elas vão perceber que tu só tá se sentindo vítima se tu não tá fazendo nada para melhorar. Tá, aconteceu isso, vem cá, vamos lá, vamos acolher tudo isso, aconteceu, vem cá, sim, tu precisa ser acolhida. Vamos lá, eu vou te acolher. Eu vou te acolher, tu mereces ser acolhida, isso aconteceu com você, é triste, isso dói. Vamos acolher. Não tô dizendo que agora te aconteceu uma coisa negativa e que tu precisa ser positiva, não. Tem coisas que vão doer, sim, vai doer. É triste, dói mesmo. E tudo bem, tu precisa acolher e viver isso, viver o luto, né? Viver esse luto. Agora, se tu tá anos e anos vivendo esse luto, não. Daí tu já tá se fazendo de vítima da história. Aí tu tá querendo ser a coitadinha. Aconteceu alguma coisa negativa agora? Te acolhe. Doeu? Te acolhe. Mas coloca um prazo para isso. Depois disso, tu vai começar a pensar o que eu preciso fazer em relação a isso. O que eu preciso aprender com isso que me aconteceu. Isso aconteceu, não tem como tu voltar no tempo. Contar a mesma história não vai fazer as coisas mudarem, não vai. Agora, o que tu vai fazer com isso que te aconteceu que vai fazer algo mudar? O que tu precisa despertar? Qual a lição que existe para aprender? Perdi alguém da minha família, perdi meu pai, minha mãe, meu irmão, alguém da minha família. Dói muito. Mas tu vai ficar o resto da vida chorando, se lamentando por isso? Não é essa a lição que tu tem que aprender com isso. É tu valorizar cada dia a tua vida. É valorizar cada dia as pessoas que estão próximas a ti. É valorizar cada momento. É talvez tu dar mais valor quando tu tá com as pessoas que tu ama. Por que a gente sofre tanto às vezes quando uma pessoa da nossa família morre próxima a nós? Por quê? Porque a gente se sente culpado. Por que eu não dei mais tempo? Por que eu não dei mais atenção? Por que eu não fiz isso? Por que eu não falei te amo? Por que eu não abracei mais? A gente se sente culpado e por isso a gente sofre tanto. É um choque de realidade, gente. É um choque de realidade. E aí eu te pergunto, essa pessoa da tua família, essa pessoa que partiu, tu acha que ela quer que tu fique aqui sofrendo, chorando, se lamentando porque ela partiu? Não. Ela já tá em outro patamar. Ela já tá vivendo em outro planeta, não. Em outra dimensão. Acessando novas consciências. E daqui a pouco ela se prepara para voltar para cá de novo. Faz sentido isso para vocês? Vocês já pensaram dessa maneira? Comenta aqui comigo se eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. Então sejam corajosos, fiquem firmes, não desistam, porque o Senhor nosso Deus está com você para lutar ao seu lado e salvá-lo dos inimigos. Se tu lembrar que existe um Deus que é maior do que tudo, quem pode contra Deus? O que a gente tem medo? Da morte. Mas se a morte não fosse um fim? E se não fosse um fim? Eu confesso pra vocês que eu tive uma época, né, antes de muitas coisas assim, que eu pensava em acabar com a minha vida. Eu pensava em... Eu dizia assim, eu não aguento mais, não quero mais viver essa vida. Não quero mais viver. Eu tinha vontade de morrer. Eu tinha.
Só que aí, né, graças a Deus, acessei uma nova consciência e eu entendi que não adianta. Eu não poderia acabar com a minha vida, porque isso não ia resolver os meus problemas, não ia acabar com a minha dor, ia provocar mais dor, porque existe um tempo que eu preciso passar aqui. E a gente não tem controle desse tempo. Eu não posso acabar com a minha vida. Se eu acabar com a minha vida, eu posso não estar aqui em forma de matéria, mas espiritualmente eu estou trancada neste mundo. E aí eu não consigo sair daqui e não consigo resolver o que eu tenho para resolver. Por quê? Eu vim para cá para resolver umas questões. Eu vim para cá para aprender, para evoluir. Eu vim para cá para mudar a minha vida. E eu vim pra cá pra ser contribuição em relação às outras pessoas. E aí como é que eu vou ser contribuição se eu não posso estar aqui pra ajudar? Como é que eu vou aprender a lição se eu acabei de perder a oportunidade que eu acabei com o meu corpinho material? E hoje eu vejo que tudo aquilo, na verdade, me despertou muita coisa, né? E eu sempre me senti como se eu não pertencesse a esse mundo. Vocês já sentiram isso? Vocês já tiveram essa sensação de assim, parece que tu não pertence a esse mundo, tu não pertence a esse lugar? Vocês já sentiram isso? Eu sentia muito isso. E às vezes a gente tem essa sensação e a gente traz inclusive uma saudade do plano espiritual que a gente vivia, só que a gente não tem essa consciência, a gente não lembra disso, não sabe como é que é. Mas às vezes a gente sente uma saudade de algo que a gente não lembra. Não é esse o meu lugar, não é essa a minha casa. Então onde é a tua casa? Tu não sabe? Como assim não é essa a tua casa? Não é esse teu lugar? Porque existia outro lugar. E é tão bom tu entender a tua missão, entender o teu propósito, tu tá evoluindo, tá crescendo, né? Isso, nossa, não tem... Hoje, meu coração, assim, é muito mais leve, a minha vida é muito mais leve a partir do momento que eu entendi isso. Obrigada, Andréia. Todos nós somos pessoas especiais. Então, a partir do momento que eu entendi isso, ficou muito mais leve pra mim. Eu entendi que eu tenho algo para aprender aqui. Eu tenho algo para contribuir com as outras pessoas. Se eu estou aqui, se me foi dada essa oportunidade de estar aqui, porque assim a gente insistiu para estar aqui no planeta Terra, então tem algo que eu preciso fazer. E só depende de mim. Se eu sair daqui, vai faltar algo. Vai faltar algo que eu precisava fazer. Então cada um de nós tem uma missão a cumprir. Qual é a tua missão? O que tu precisa cumprir aqui? Bora para nossa oração, então? Se tu quer saber tua missão e tu ainda não sabe, mapa numerológico cabalístico fala sobre isso também, tá? Vamos para nossa oração, então, do segredo. Vamos relaxar o nosso corpo. Percebe o que teu corpo tá falando contigo. Respira. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Percebe o ar, quando ele entra pelo nariz, ele entra geladinho. Quando tu solta, ele sai quente, ó. Relaxa teu corpo, relaxa teus ombros, relaxa tuas pernas. Sinta a paz, que é só estar contigo mesma, só relaxando. Não tem nada acontecendo agora. Não tem nada acontecendo agora, você está aí. Em paz, só contigo mesma. Neste momento, contigo mesma, tu pode sentir o que tu quiser. Tu quer sentir alegria? Sinta alegria agora. Sinta a alegria de estar viva, de poder estar aqui.
Como é bom estar vivo. Como é bom estar aqui. Como é bom a gente ter o nosso corpo, a gente ter a nossa casa. Então, gratidão por tudo que a gente tem. Gratidão pela casa, gratidão pelo chuveiro quentinho para tomar banho, gratidão pelas roupas, gratidão pela nossa família, gratidão pelo nosso trabalho, mesmo que hoje não é o trabalho que tu gostaria, gratidão por esse trabalho. Gratidão porque essa é uma fonte de renda para você. E se tu quer receber algo maior, primeiro tu tem que ser grato por aquilo que tu já tem. Então, gratidão pela casa que tu já tem. Gratidão por aquilo que tu já tem na tua vida. Gratidão por todas as pessoas que passaram pela tua vida. Sejam pessoas que fizeram algo de bom, sejam pessoas que fizeram algo de ruim. Essas pessoas vieram para te despertar. Essas pessoas são atores na tua vida, que tu contratou para que eles te despertassem para alguma coisa. Então, gratidão por tudo isso. Eu ordeno a retirada de minha mente de todas as crenças, conceitos, pensamentos, imagens, frases, pessoas negativas e tudo que me limitou até aqui, no meu crescimento moral, profissional, financeiro e espiritual. Se há algum inimigo revelado ou não querendo me atingir, que seja iluminado neste momento, se tornando meu amigo, porque na minha vida só há lugar para amigos. Abençoe, abençoe, abençoe. Coisas maravilhosas chegam à minha vida neste momento, neste dia e por toda a eternidade. Eu conquisto os meus objetivos com facilidade. Vivo a minha vida com alegria, calma, serenidade, harmonia comigo e com todo o universo. Agradeço tudo o que sou e tudo o que tenho. Sei que o poder da consciência é ilimitado e que a consciência una está comigo em todos os lugares. Reconheço que sou um ser em constante movimento de evolução. Escolho agora meu progresso físico, mental, emocional, espiritual e agradeço por meu estado de bem-aventurança. Sou feliz porque consigo sempre o que eu preciso e abundância. Dentro de mim estão virtudes, qualidades, competências, sabedoria, inteligência que fazem a minha vida feliz, realizada e ampla. Supero qualquer tipo de obstáculo. Diante de mim se desenha um futuro de muita ação, construção e alegria. As opiniões dos outros são como muletas, e quem tem pernas fortes como eu não precisa de muletas. Surpresas maravilhosas chegam agora em minha vida. É maravilhoso como em todos os momentos eu estou mais feliz. Eu sou saudável, meus músculos são fortes, minha pele é firme e suave e viçosa, cheia de jovialidade. Minhas células se renovam normal e ordenadamente, assim como os meus hormônios. Meu organismo funciona harmonicamente e eu sou só saúde, paz, vivacidade, beleza e alegria. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. A minha vida e os meus negócios sempre prosperam. Todo o dinheiro que eu preciso vem a mim facilmente a partir de fontes infinitas do bem. O dinheiro sempre flui para mim em avalanche e abundância, pois a riqueza me pertence e faz parte a todo instante da minha vida. A minha vida é do tamanho dos meus sonhos. Solução, solução, solução. Sou perfeita, sou saudável, em corpo e consciência, alegre e forte, tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que peço e acredito firmemente no poder da minha mente. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu realizo, assim é, assim seja e assim será. Está feito, está feito, está feito. E vamos ver então a nossa carta do nosso dia de hoje. Qual a mensagem que existe disponível pra gente hoje? Sombra.
Acolha a sua sombra. Na escuridão ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite enxergamos as estrelas. Qual é a sombra que tu precisa acolher? O que eu estava falando antes, né? Sobre as historinhas que a gente continua contando de coisas que aconteceram com a gente. Mesmo se tu não conta essa história, mas toda hora tu tá lembrando disso, isso é uma sombra na tua vida. Isso é uma sombra. Então, acolha a tua sombra. Mas o que tu vai fazer depois? O que tu vai fazer com essa tua sombra? Como tu pode colocar luz nessa tua sombra? O que essa sombra tem para te ensinar? Vamos ver o que diz aqui. Essa carta convida você a um mergulho na sombra, na escuridão, onde tudo se inicia. Surgimos na caverna do inconsciente e a consciência manifestou-se. É nesse lugar que muitas respostas são registradas, que nossas verdades são guardadas. E é nesse templo que precisamos de tempos em tempos retornar, para compreendermos quem somos e qual o propósito de estarmos aqui. Na sombra da alma são revelados os mistérios da vida e a força que impulsiona toda a existência. O mantra dessa carta é: durante o silêncio da escuridão que ouço o chamado da alma. Então, o que a tua sombra está querendo te dizer? O que a tua sombra está querendo te dizer? O que tu precisa despertar? Por que isso aconteceu? Muitas vezes a tua sombra pode ser a tua maior força. Pode ser aquilo que tu tem de mais forte dentro de ti e que te desperta para acessar a tua luz. A tua luz. E essa luz vai iluminar outras pessoas também. Bora olhar para a sombra? Vamos olhar para a nossa sombra para entender o que a gente precisa acessar a nossa luz? Como a gente precisa colocar luz na nossa vida? Então, como eu disse para você, quer contar essa história ainda? Quer lembrar dessa sombra? Vamos lembrar a última vez. Vamos fazer um dump. Vamos desativar essas emoções que estão trancadas nessa sombra para que de sombra vire luz. Então, o atendimento, de DAN, que é a desativação das emoções que estão trancadas no nosso corpo, é onde a gente olha para a sombra, onde a gente olha para isso que está acontecendo. A gente identifica que áreas da vida a gente precisa olhar, quais as emoções que ficaram trancadas aí, a gente desativa essas emoções e depois a gente ativa novas emoções, para tu começar a vibrar em luz, para colocar luz nessa sombra aí. Então, bora lá fazer o negócio acontecer, gente? Olha, reflexão pro dia de hoje de vocês. E aí, a tua terra que recebeu essa semente hoje, essa semente aqui que te trouxe, é uma terra ali que ficou no caminho, só que está sendo pisoteada essa semente que eu te passei. Vai ser uma que tá ali nas pedras, com pouca profundidade, que tu escutou, mas tu não vai dar importância. Vai ser uma semente que eu plantei aqui, que vai nascer nos espinhos, porque tu escutou, tu entendeu, mas tu começou a escutar muitas coisas negativas depois e já passou aquilo que eu te ensinei.